Pessoal, para que o nosso evento seja um sucesso, nós precisamos muito que vocês compartilhem o link deste evento aqui do YouTube, pelos grupos do WhatsApp, por e-mail, pelas redes sociais, e também que vocês interajam conosco ali pelo chat do YouTube, né? Façam comentários, elogios, crítica não pode, tá? Crítica não pode, somente elogio. Brincadeiras à parte, é bom que vocês interajam conosco ali pelo chat do YouTube, compartilhem bastante os vídeos e também acessem as nossas redes sociais, buscando por Portal Sim Demais no Facebook e no Instagram. Bom, para a gente abrir oficialmente o evento, eu quero convidar o advogado especialista em direito público, sócio do escritório Vilela, Silva Gomes e Miranda Advogados, que será o mediador da primeira palestra. Olá, doutor Cristiano, seja bem-vindo. Olá, Ederson. É uma satisfação estar presente no Sim Demais Conecta 2021. Muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação. Um abraço a você e a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Eu sei que seu tempo é bem corrido, mas a palestra de agora é bem especial e merecia alguém à sua altura para poder mediar, né? Agradeço a deferência, agradeço o respeito. E realmente o Sim Demais, não apenas essa primeira palestra, mas todo o conjunto do evento realmente está muito interessante. Tenho certeza que os espectadores que estão em casa, no seu trabalho, no seu celular, vão gostar bastante desse evento. Bacana. Então, doutor Cristiano, a palavra está com você agora. Tá joia. Eu quero fazer a apresentação do primeiro palestrante do evento. Ele, que é um advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, fez doutorado na PUC, foi professor da PUC São Paulo, foi professor da Faculdade de Direito de Itu, ele que foi procurador do Estado, foi procurador-geral do Estado, foi secretário de Segurança Pública, foi deputado federal, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, foi vice-presidente da República e presidente da República. É uma satisfação termos aqui presentes o presidente Michel Temer. Presidente, uma satisfação ter o senhor presente no evento Sim Demais Conecta 2021. Olá, presidente. É uma satisfação tê-lo presente no Sim Demais Conecta 2021. Muito obrigado, doutor Cristiano. Eu quero muito cumprimentá-lo, né? E ter tido a oportunidade de que este encontro fosse mediado por você, né? Permito-me chamar de você, que é meu colega, advogado, e eu faço isso com muita satisfação. E, aliás, me permita, antes de fazer um breve histórico de tudo que vamos falar, cumprimentar também o Sim Demais. Eu acho que é uma coisa importantíssima este encontro que o Sim Demais está promovendo, Anderson e Juliana, porque mais do que nunca o relacionamento empregado-empregador se faz exata e precisamente por essa via, né? Você sabe, vou dizer uma obviedade, empregado e empregador são as forças motrizes do desenvolvimento nacional. Então, que eu quero cumprimentá-los por esta razão. Mas, viu, doutor Cristiano, vocês sabem que eu comecei a minha vida profissional, me permito um breve histórico, precisamente advogando na área trabalhista. Um dos meus primeiros empregos, desde que eu saí da Faculdade de Direito, foi ser advogado do Sindicato dos Vendedores Pracistas e Viajantes do Estado de São Paulo. Eu lá ficava das 14 horas às 18 horas, dando consultas, né? E ficou quando eu me inteirei muito do direito trabalhista, né? E eu fui advogado, Cristiano, numa época que não havia o fundo de garantia, tinha chamado estabilidade, né? O sujeito completava 10 anos de trabalho e não poderia ser dispensado, salvo inquérito administrativo, especialmente produzido pela empresa, para poder dispensar. E, portanto, tinha estabilidade. E foi exatamente o fundo de garantia por tempo de serviço que substituiu a estabilidade. Mas eu me recordo até, para dar uma época muito profissional, muito pródiga, muito fértil na minha vida profissional, né, que eu fiquei lá um bom tempo no sindicato, mas depois eu prestei concurso para procurador do Estado e fui obrigado a sair de lá do sindicato, onde eu atendia os afiliados, né? E interessante, viu, doutor Cristiano, viu, Ederson? As pessoas que eu atendi lá no sindicato, ao depois foram me procurar no meu escritório, porque sem embargo eu ter prestado o concurso para procurador do Estado e ter assumido, eu fiz para um regime de dedicação livre, eu não tinha dedicação exclusiva. Então eu poderia advogar.
E advoguei intensamente na Justiça do Trabalho, convenhamos, num período, eu nem sei se vocês se lembram, em que as juntas de conciliação e julgamento eram na Rego Freitas, era o chamado furúnculo, era um prédio pequenininho, né? Lá estavam as juntas de conciliação e julgamento. Depois que passaram para Ipiranga, para o Tribunal para o Rio Branco, né? E eu advoguei nesse largo período. E até confesso a vocês, como eu advoguei muito para estáveis, né? que eram objeto, muitas vezes iam pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque era pleiteável pelo empregado. Até confesso que ganhei, na época, bons honorários, né? Cobrava vários honorários, etc. E tive, graças a Deus, muito sucesso. Eu tenho muito apreço pela advocacia trabalhista, porque foi precisamente, volto a dizer, a minha primeira atividade profissional, foram os primeiros passos como advogado, e que produziram não só resultados econômicos relativos a honorários, que eu percebi, afinal, eu vivia daquilo, né? E também muito aprendizado na área trabalhista, né? E eu, depois, você sabe, enfim, ocupei esses cargos todos que você mencionou, mas depois de um certo tempo, como Procurador-Geral do Estado, Secretário da Segurança, eu fui para a Assembleia Constituinte. E lá na Assembleia Constituinte, interessante, nós produzimos um texto constitucional muito adequado para os dias atuais, viu, Cristiano? Porque você sabe que nós conseguimos, eu tive o prazer de trabalhar muito nessa área, não é? Nós conseguimos amalgamar, né, misturar os princípios liberais com os princípios sociais. Você veja, como um princípio liberal, eu digo a você o fato da Constituição prestigiar a livre iniciativa, prestigiar a propriedade, embora subordinado à sua função social, não é? São princípios liberais, assim como o capítulo dos direitos individuais. Você sabe que lá no artigo 5º da Constituição tem 78 incisos relativos aos direitos individuais. Tudo isso é fruto do liberalismo, mas especialmente porque nós rotulamos o Estado brasileiro como um Estado democrático de direito. Mas, ao mesmo tempo, nós estabelecemos os chamados direitos sociais. Tem até um capítulo. A partir do artigo 7º da Constituição Federal, você tem os chamados direitos sociais. E direitos, meu caro Cristiano, que, na verdade, outrora, mais no passado, constavam da legislação ordinária, hoje constam da Constituição, não é? Os direitos dos trabalhadores, desde direito a férias, direito a 13º salário, direito a férias, como eu acabei de dizer, os mais variados direitos, aviso prévio, tudo isso, auxílio maternidade, auxílio paternidade, que foi uma criação da Constituição de 88, né, auxílio paternidade, tudo isso está previsto no texto constitucional. Basta verificar muito rapidamente o artigo 7º da Constituição Federal. E, ademais disso, o fato é que deu-se às federações sindicais a capacidade postulatória em juízo, né? Quer dizer, você, entre aquelas figuras que estão catalogadas lá no artigo 103 da Constituição Federal, ao lado da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Presidência da República, Ordem dos Advogados do Brasil, estão as federações sindicais como pessoas ativas, portanto, competentes para pleitear até a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de algumas leis que são produzidas no nosso sistema. Isso para mostrar a importância que se deu aos direitos sociais. Tanto isso é verdade que eu tomo a liberdade de recordar que quando nós acabamos por propor uma modernização da legislação trabalhista, alguns diziam, bom, mas o governo vai acabar com os direitos dos empregados, né? Eu disse, olha, não é possível acabá-los, porque eu fui constituinte, nós colocamos tudo isso no texto constitucional, os direitos fundamentais de cada empregado. E por isso, colocamos no texto constitucional os direitos de todos os empregados. E não é possível a lei comum, a lei ordinária, alterar o texto constitucional. De modo que a modernização trabalhista, na verdade, foi feita sem nenhuma agressão aos direitos dos empregados. Os empregados mantiveram todos os seus direitos, né? E interessante que esta questão da... Primeiro, quero dizer que, durante a Constituinte, quando nós resolvemos colocar os direitos dos empregados na Constituição, não houve protestos. Porque muita gente dizia, bom,
Mas você não pode fazer uma Constituição tão detalhada, tão pormenorizada, ao ponto de trazer o direito individual de cada trabalhador para o texto constitucional, como houve em algumas matérias. Aqui não houve. Houve, eu diria a vocês, unanimidade. Eu não vi nenhuma resistência ao fato de estabelecerem esses direitos. Apenas eu me recordo quando um dos deputados, era o Alceni Guerra, até propôs o auxílio paternidade, aquilo causou uma certa agitação. Mas como auxílio paternidade? Não é? Até que muitos foram para a tribuna, mas olha aqui, meu caro, não é só a mãe que sofre, é claro que ela sofre e tem que cuidar do bebê. Mas muitas e muitas vezes, houve depoimentos de deputados, senadores, constituintes, né, que foram para a tribuna para dizer, olha, eu fiquei ao lado da minha mulher durante 3 meses, porque houve os mais variados problemas, né, os mais variados incidentes durante aquele período. De modo que, se eu fosse empregado, eu teria que ter um auxílio paternidade. Foi uma novidade do texto constitucional. Mas volto a insistir que não houve nenhuma resistência à inserção dos direitos trabalhistas no próprio texto constitucional. E esta é uma garantia fundamental, porque eu volto a dizer, toda vez que se tenta uma incursão de natureza infraconstitucional, ou seja, de legislação ordinária alteradora dos direitos individuais, encontra óbice precisamente no artigo 7º da Constituição, que detalhadamente estabelece quais são os direitos dos empregados no nosso país. Não é? E até, conto a vocês, quando eu me recordo, até quando estudante de Direito, né, meu professor de legislação trabalhista era o professor Cesarino Júnior. Foi a matéria que eu mais aprendi durante o curso, porque ele não só dava aulas teóricas, como nos mandava, né? Nós tínhamos o chamado seminário, que consistia no seguinte: você tinha que ir às juntas de conciliação e julgamento e assistir às audiências, e depois fazer um relato do que o reclamante dizia, do que a reclamada objetava, do que o juiz, as arguições que o juiz mesmo colocasse. Né? Então, esta hipótese dos seminários, né? da presença nas juntas de conciliação e julgamento, isso foi, Cristiano, no 3º ano da faculdade, né? No meio do curso, praticamente. Né? E nós aprendíamos muito, eu, pelo menos, aprendi muito, porque eu prestava atenção, né, no que o reclamante dizia, no que o reclamado objetava, etc. Né? Tudo isso foi fruto de uma formação, digamos, evolutiva. E é interessante uma coisa curiosa. Né? A Constituição, a Consolidação da Lei do Trabalho, é de 1943. E, evidentemente, houve muita preocupação em proteger aquilo que no passado se chamava de hipossuficiente. Alguém que não tinha suficiência para se defender os seus interesses, etc. Né? Mas, ao longo do tempo, você sabe, foram nascendo os sindicatos, as federações sindicais, as confederações sindicais, e também, convenhamos, na evolução do mundo, né? O trabalhador já não era mais aquela figura que não conhecia nada dos seus direitos. Ao contrário, ele se instrumentava, se aparelhava, conhecendo aquilo a que tinha direito, não só individualmente, como, ao referir-me aqui aos sindicatos, federações, confederações, estou me referindo a uma questão coletiva. Né? A própria coletividade dos trabalhadores sentiu-se mais fortalecida no pressuposto do dito popular de que toda união é que faz efetivamente a força. Então, a representação sindical foi uma coisa muito importante ao longo do período, na proteção dos direitos coletivos. Sendo certo, como eu falava, da competência processual, não só dos reclamantes, mas das instituições, hoje você tem um mandado, por exemplo, mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por federações de trabalhadores. Você tem as ações coletivas de trabalho que podem ser impetradas por trabalhadores, coisa que no passado, quando surgiu a CLT, ainda não seria possível. Então, tudo isso foi fruto de uma evolução. E, evidentemente, o que mais se deseja no país é uma pacificação das relações entre empregado e empregador. Porque, repetindo o que eu disse no início da minha fala, estas são as verdadeiras forças motrizes que geram o desenvolvimento do nosso país. Então, quando surgiu a consolidação das leis do trabalho, não foi um grande passo, mas era preciso, ao longo do tempo, modernizá-la. E veja
que a modernização não veio de uma vez só. Quando eu contei aquela história da estabilidade, que foi substituída pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, o empregado estável eventualmente poderia deixar o emprego, e a garantia dele estava nos valores mensalmente depositados obrigatoriamente pelo empregador. Isto diminuiu, Cristiano, a área de litigiosidade daqueles que eram estáveis e que muitas vezes iam pleitear ou uma rescisão indireta do contrato de trabalho ou eram objeto de um inquérito administrativo pela empresa, para poder demitir o empregado estável. Né? E, sobre mais, nós todos sabemos que, em se tratando de dispensa sem justa causa, você tem que ter um acréscimo de 40%, se não me engano, em cima do depósito do fundo de garantia. Ou seja, essas coisas, eu quero dizer, vieram sendo feitas pouco a pouco. Não foi de uma única vez que, de repente, se fez uma reformulação do direito de trabalho. O direito de trabalho foi sendo reformulado pouco a pouco, desde 1943. Não sem antes registrar que, mesmo antes de 1943, os trabalhadores brasileiros já se movimentavam. Muito antes, né, quando a Europa se deu a Revolução Industrial, né, e lá os movimentos trabalhistas, claro que antecederam muito os movimentos trabalhistas aqui do Brasil, mas aqui no Brasil também os trabalhadores se mobilizavam em busca dos seus direitos. E, afinal, vieram, volto a dizer, consolidados em 1943. Mas, volto a dizer, que foi havendo uma série de modificações, né? Todas elas importantes para a relação de trabalho no nosso país, que acabou culminando, penso eu, com essa modernização trabalhista que nós fizemos no meu governo. Agora, eu confesso que, penso eu, uma das marcas do meu governo foi precisamente o diálogo, né? Diálogo com o Congresso Nacional e diálogo com a sociedade. Então, quando se pensou numa modernização trabalhista, eu chamei o ministro do Trabalho, que era o Ronaldo Nogueira, e disse: olha, Ronaldo, você vai visitar todas as federações sindicais, sindicatos, as federações de serviços, indústria, etc., e vai tentar montar um texto que seja mais ou menos fruto dessa concordância generalizada. Eu não quero produzir algo que venha de cima para baixo e seja imposto a quem possivelmente seja o destinatário destas normas. Eu quero que haja uma discussão dessas normas. E vocês sabem que aqui durou, mas durou mais de 6 meses, viu, Cristiano? Com o Ronaldo e outros visitando o país todo, as várias federações, não só dos empregados, como dos empregadores, e a partir daí, e até devo dizer, quando havia algumas dificuldades, o Ronaldo, que era bom político, né, político administrador, né, ele me levava o pessoal para conversar comigo, eu, presidente, nós dialogávamos, conversávamos, e eu dizia: olha, Ronaldo, eles têm razão nesse ponto, vamos consertar esse ponto, aquele ponto, etc. E assim, depois de 6, 7 meses, 8 meses, penso eu, nós conseguimos formatar um projeto que, volto a dizer, não alterava nada do artigo 7º da Constituição, e nem poderia fazê-lo, porque é uma legislação infraconstitucional que está abaixo da Constituição. E eu me recordo que no dia que nós mandamos o projeto para o Congresso Nacional, falaram pelo menos 4 ou 5 representantes dos empregadores e 4 ou 5 representantes dos empregados, além do próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Então foi uma festa de, digamos assim, congraçamento naquele momento, e vocês podem perceber que é interessante, houve uma modernização que não gerou nenhuma espécie de protesto. Nós poderíamos ter, vamos dizer, greves, etc. Não tivemos. Houve uma aclimatação, não é, naquele momento, e eu vejo que hoje, ainda, passado algum tempo, começa a dar bons resultados. Vocês sabem que naquele período, e é claro, eu devo dizer, aqui no Brasil nós temos um pouco a mania seguinte: você produz uma lei hoje e acha que amanhã o céu já está azul, está tudo resolvido. E não é assim. Quando você produz uma lei hoje, é para produzir efeitos ao longo do tempo. Não é?
Então, eu me recordo, viu, Cristiano, que quando surgiu a modernização, um mês depois eu pensei, mas o governo disse que ia diminuir o desemprego, cadê a diminuição do desemprego? Eu disse, olha, claro, isso não ocorre de um dia para o outro. Eu me lembro até que durante a Constituinte, as pessoas achavam que quando se produzisse uma nova Constituição, portanto, um novo Estado brasileiro, todos os problemas estavam resolvidos. E não estavam. Você tem que executar o que está disposto no sistema normativo para ele produzir resultados lá à frente. Mas, de qualquer maneira, você sabe que desde o momento que nós fizemos a modernização trabalhista, houve uma melhoria no mercado de trabalho, porque eu me recordo, quando assumi o governo, se não houvesse uma paralisação do desemprego, ele continuaria aumentando, e seria um desastre para o país. A primeira consequência foi precisamente a paralisação do desemprego, né? Houve uma estagnação, o desemprego não foi mais para adiante. E eu me recordo, só para dar um número muito rapidamente, houve um ano que foi, acho que em 17, que o CAGED, né, quando fez o levantamento, verificou que havia cerca de 1.300 demissões, né, naquele período. No outro ano, houve apenas 300 demissões, quer dizer, caiu muitíssimo o fenômeno das demissões, fruto precisamente da modernização trabalhista, que trouxe as mais variadas novidades. Eu vou tomar liberdade de dizer muito rapidamente aqui algumas coisas da reforma trabalhista, que acho que vocês e os companheiros que estão nos acompanhando já conhecem, né? Por exemplo, houve uma novidade na história do grupo econômico, né? Interessante que na tese do grupo econômico, quando há uma demissão qualquer, a lei estabeleceu uma certa gradação. Primeiro, você tem que mover a reclamação contra a empresa, mas se a empresa não tiver condições de suportar o que você pleiteia, você vai em cima do dono da empresa. E mais ainda, veja bem, se esta empresa teve um sócio anterior, chamado sócio retirante, vou chamá-lo assim, teve um sócio anterior, se for do período de 2 anos daquela retirada do sócio, ele responde. Porque muitas vezes pode ter havido, convenhamos, fraude, né? O sujeito passa as cotas de uma sociedade qualquer para um terceiro que não tem condições econômicas para suportar uma eventual reclamação trabalhista, e esta reclamação, de igual maneira, a empresa não pode suportá-la, e quando você tem o direito de regresso contra o diretor, pode-se verificar que houve fraude. E se essa fraude for estabelecida, você pode denunciar essa frase, mas também ir, volto a dizer, atrás do sócio retirante. Esta é uma novidade da lei que estabeleceu a reforma trabalhista. Como também houve uma novidade no tocante ao período de trabalho, né? Estabeleceu-se em definitivo, isso já estava pré-estabelecido, penso eu, em súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, mas estabeleceu-se legalmente aquele trabalho de 12 por 36 horas, ou seja, você trabalha 12 horas seguidas e folga 36 horas, né? Acho que foi uma novidade, incorporando, na verdade, aquilo que o Tribunal Superior do Trabalho já vinha decidindo de maneira sumular, né? Como também estabeleceu, veja aí, a novidade do teletrabalho, né? É outra coisa que, convenhamos, ao longo do tempo, em face do avanço tecnológico, já vinha sendo adotado, mas sem uma regulamentação pré-estabelecida, quer dizer, como operar o fenômeno das férias, como operar, eventualmente, o fenômeno de horas extras no teletrabalho. Isso tudo veio definido, estabelecido pela modernização trabalhista que foi feita por meio dessa lei. O teletrabalho, vocês sabem, hoje mais do que nunca, né, com a pandemia, mas ele já era estabelecido mesmo antes da pandemia. E hoje, com muito maior velocidade, né? Eu vejo que em muitos setores, muita gente que agora já mandou os empregados para trabalhar em casa, talvez continue a fazê-los trabalhar em casa, no chamado teletrabalho. Até com vantagens para o empregador, né? De vez em quando o empregador diz, bom,
Eu não preciso ter gastos lá de telefone, de energia elétrica, de cafezinho, né? De transporte, não é? Porque a pessoa vai trabalhar na sua casa. Então, o teletrabalho foi uma coisa moderníssima e estabelecida neste sistema. Estabeleceu-se uma coisa que também me pareceu muito oportuna na questão das férias, né? Você vê, hoje você pode desfrutar das férias em 3 períodos. É verdade que a lei diz que um dos períodos deve ter pelo menos 14 dias, ou 15 dias, 14 dias. E o segundo período deve ter pelo menos 5 dias. Qualquer outro período deve ter pelo menos 5 dias. Mas foi uma vantagem, porque estas férias foram estabelecidas em período de maneira que seja útil para o trabalhador. Veja, o trabalhador que tem filhos na escola, de repente quer gozar 15 dias em janeiro, depois tem que gozar em julho, 14 dias, 15 dias, 5 dias, que seja, né? Ele divide os períodos de férias, né? E, de igual maneira, eu digo que a novidade a história da compensação de horas extras, né? No passado, você poderia cobrar as horas extras, né? Hoje, em face de um sistema que eu poderia chamar de higiene do trabalho, né? O sujeito que trabalhar mais do que o horário de 8 horas, né? Diárias, né? Ele, se trabalhar mais do que isso, ele pode compensar essas horas extras em outro período, naquele mesmo mês. Se for compensável num período de 6 meses, aliás, eu digo isso porque eu verifiquei na lei que se for no período dentro do próprio mês de trabalho, se pode ter um acordo tácito, não precisa ter um acordo escrito. Agora, pode também ser compensado num período de 6 meses, e daí é preciso um texto escrito, um contrato escrito entre empregado e empregador, para que a compensação se venha depois desse mês de trabalho, né? Eu penso que também foi uma coisa importante para a pacificação das relações sociais, né? Estabeleceu-se também, convenhamos, aquilo que naquele momento foi até muito criticado, eu reconheço, o chamado trabalho intermitente, né? Trabalho intermitente, pareceu óbvio, né? É um trabalho computado por horas, né? Mas, de qualquer maneira, e eu verifico que, de qualquer maneira, o trabalho intermitente gera os direitos todos, férias, 13º, gera todos os direitos trabalhistas, né? E eu vejo que interessante, você tome o exemplo, eu conheço alguns que trabalham durante a semana toda, e no fim de semana faz uma espécie, podemos chamar de bico, né? Mas é o trabalho intermitente, ele é contratado por um bar, por uma atividade qualquer, para trabalhar no final de semana, quando há um afluxo maior de pessoas, no sábado e domingo. Portanto, ele aumenta a sua base salarial com o trabalho intermitente. E mais ainda, se você não tem emprego, muitas vezes, o emprego definitivo, né? O trabalho intermitente é uma forma do sujeito que não está podendo ter uma carteira assinada, de ter uma carteira assinada intermitentemente, por um breve período. Ou seja, reduz também a margem angustiante do desemprego, né? Porque o emprego, viu, Cristiano, está muito ligado à ideia da dignidade da pessoa humana. Você sabe que há tempos atrás, aliás, eu era presidente ainda, eu recebi o depoimento de um sujeito, uma pessoa que era empregado, e que todo dia de manhã ele tomava café com os filhos e saía para trabalhar. E quando ele perdeu o trabalho, ele me disse, sabe o que eu fazia, Temer? Eu tomava café e saía para andar na rua, porque eu ficava com vergonha de dizer para os meus filhos que estava sem emprego. Veja que coisa dramática. É a própria indignidade da pessoa humana, que é proibida pelo texto nacional. O artigo 1º, entre outros fatores, determina a preservação da dignidade da pessoa humana. E o emprego é uma coisa que dignifica a pessoa humana, portanto, compativelmente com o texto constitucional. Finalmente, quase finalmente, né, só muito rapidamente, também não quero passar do tempo que me foi dado, né, no chamado trabalho de igual valor, a legislação estabeleceu que este trabalho pode ser equiparado se houver um prazo de 4 anos, né, de trabalho entre aquele que já trabalhou e ganha X e aquele que entrou para trabalhar naquele período. Se persistir num prazo de 4 anos, é que ele vai ter uma equiparação salarial. E, finalmente, e aqui eu vou encerrando, né, nesta primeira parte
doutor Cristiano, as convenções coletivas. Né? As convenções coletivas hoje, mais do que nunca, elas têm a capacidade, né? A capacidade de estabelecer uma regressão que seja favorável ao empregador e favorável ao empregado. Né? E estas convenções coletivas, desde que, note bem, veja o que a lei diz, desde que não altere os direitos fundamentais do empregado, estabelecido no artigo 7º da Constituição Federal, a convenção coletiva pode estabelecer nas mais variadas formas de contratação. E até tem um outro trecho da lei, né, que estabelece que não valem e serão ilícitas as regras tais e quais, se realmente violarem aqueles dispositivos constitucionais estabelecidos para a proteção ao trabalhador. Nesse caso, não valeria a convenção coletiva. Ou seja, a convenção coletiva pode sobrepairar em relação à lei, mas desde que, é interessante, desde que esteja compatível com os direitos, estou sendo repetitivo, mas verdadeiro, desde que seja compatível com os direitos elencados no artigo 7º da Constituição Federal. Eu reconheço, de vez em quando me dizem assim, eu advoguei muito na área trabalhista, eu sei como é. Mas o empregado diminuiu muito o número de reclamações trabalhistas. Eu digo, muito bom, porque muitas e muitas vezes, porque a reclamação trabalhista, ela gera uma litigiosidade social muito intensa. É uma espécie de briga entre o empregado e o empregador. Né? No instante que você tem soluções fora do litígio judicial, tanto melhor. E realmente caiu o número de reclamações trabalhistas. Elas passaram a ser também mais verdadeiras, né? Mais reais. Quer dizer, o empregado vai pleitear uma coisa, ele pleiteia aquilo que ele efetivamente tem direito. E o empregador não tem como ficar, digamos, alongando o processo, dizendo, não, mas o empregado pediu isso, mas aquilo, ele não tem direito a isso e aquilo, porque ele sabe que aquilo que foi pedido é exato e precisamente o que é devido ao seu empregado. Né? Estas são, meus amigos empresários, doutor Cristiano, Anderson e todos, noções gerais que eu posso dar, sem querer esgotar o meu tempo de 30 minutos, já faltam 4 minutos, né? Mas sem querer esgotar o meu tempo, eu até consulto, viu, Cristiano, se tiver alguma indagação, alguma preocupação que ainda possa manter aceso o nosso diálogo, eu terei muito prazer e muito gosto em continuar a conversar com vocês. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado pela fala, muito apaixonada, reportando momentos históricos de vida, na vida da advocacia, na vida da política, na vida da atuação no legislativo, no executivo, no judiciário, né, militando na advocacia. Bom, nós já recebemos, presidente, dezenas e dezenas de perguntas. Nós temos agora um tempo de 15 minutos para algumas perguntas e realmente são um número muito grande de perguntas. Vou fazer algumas aqui que a gente vai selecionando, procurando tratar com algumas perguntas que abordem de uma forma mais geral os temas, né, de interesse da sua palestra. Presidente, a Letícia Ramos de Goiânia, ela faz uma pergunta interessante. Na avaliação do senhor, passados mais de 3 anos da reforma trabalhista, né, de 2017, quais seriam, na sua avaliação, os pontos positivos e pontos negativos da reforma? Olha, eu acho que os pontos positivos, Letícia, eu acabei apontando, mas dentre eles, com muita franqueza, uma segurança maior na relação de trabalho. Você veja, no instante que você tem até, devo dizer, um número menor de reclamações trabalhistas, né? Ou quando as reclamações trabalhistas vão para retratar efetivamente o que se julga devido, eu creio que o empregador tem dificuldade para contestar e o trabalhador tem segurança para sustentar o seu pleito. Este que foi um ponto positivo. O outro ponto, eu acho que a história das horas trabalhadas, né? Com compensação de horas trabalhadas, eu acho que foi uma coisa útil, porque muitas e muitas vezes o trabalhador, né, ele trabalhava muito além do prazo e para obter as horas extras ele tinha que reclamar. Né? Hoje não, se ele tiver hora extra, ele vai compensar com
com folga no dia seguinte, ou nos 15 dias seguintes, ou quando seja, né? Ou até, se não quiser folgar, se ele quiser ter uma outra atividade, ele poderá empreender outra atividade, né? Os pontos negativos, eu não sei bem se essa questão da... bom, eu quero dizer também uma coisa que eu não disse. Você sabe que no tocante à empregada grávida, né? Eu vi que a lei faz, desde aquela época eu via, que a lei faz uma gradação, se for no trabalho insalubre, né? Se for uma coisa, digamos assim, uma insalubridade máxima, a grávida não pode trabalhar. Se for média ou mínima, desde que haja um atestado médico, ela pode trabalhar. E é interessante, até conto a vocês, que isto decorreu muito do seguinte: vocês sabe que tinham enfermeiras que grávidas queriam continuar a trabalhar. E no primeiro projeto, toda vez que houvesse qualquer espécie de insalubridade, evidentemente, que uma atividade num hospital poderia ser considerada insalubre. Então, as próprias enfermeiras se reuniram na época e foram aos deputados, senadores, para pleitear exata e precisamente esta regressão que veio na lei. Ou seja, só se a insalubridade for máxima é que a grávida não pode trabalhar. Sendo média ou mínima, poderia fazer. Foi isso que aconteceu. Presidente, mais aqui algumas perguntas. Tem a pergunta aqui do senhor Luiz Carlos, de Ponta Grossa. O senhor entende que a legislação trabalhista atual, a partir dessa reforma, ela é moderna e atende às necessidades dos dias atuais? Quais pontos adicionais o senhor acredita que poderiam fazer parte de uma futura reforma trabalhista? Olha, eu acho o seguinte: houve uma época até, Cristiano, que o próprio Paulo, nosso querido deputado Paulinho da Força, o Paulinho me procurou, eu era presidente da Câmara dos Deputados, para a redução da jornada de trabalho, né? De 44 para 42, 40 horas, na verdade. Você sabe que naquela ocasião nós quase chegamos a um acordo, claro que eu reuni empresários, empregados, empregadores, quase chegamos a um acordo permissivo de 42 horas semanais, mas quase, foi por um triz. Até de vez em quando me dizem, né, os sindicalistas me dizem: se nós tivéssemos aceito aquela proposta, nós já teríamos dado um passo. E eu sei que esta é uma postulação mais ou menos constante. Eu até naquele período não foi possível reduzir para 40 horas, porque trazia-se o exemplo da França, em que houve essa redução e tempos depois isso começou a gerar muito conflito e muito desemprego. Tempos depois restabeleceu-se um período maior do que aquela redução que então se dera, né? Eu acho que esta é uma coisa que eu pelo menos vejo, percebi ao longo do tempo, que sempre houve uma tentativa de reduzir a jornada de trabalho, né? Eu acho que ainda, veja bem, a modernização trabalhista que nós fizemos foi um passo, mas há muitos passos ainda a serem dados a cada momento, né? Vão surgindo novidades. Você vê, nesse plano de teletrabalho mesmo que nós previmos na legislação trabalhista, eu não sei o que vai acontecer com a tecnologia. A tecnologia vai avançar de uma tal maneira que o empregado, o ser humano, vai precisar tomar cuidado. Olha, vou contar para vocês uma coisa, Cristiano. Uma vez eu fui visitar uma montadora de automóveis lá em Pernambuco, e o sujeito me botou naquele carrinho, me levou os trabalhadores trabalhando e tal, mas depois me levou num grande departamento em que os robôs funcionavam. Era tudo automatizado, desde o parafuso, tudo automatizado. Eu disse: mas meu Deus, isso aqui é uma coisa que vai criar um problema. Se automatizar tudo, não é? Vai haver um grande desemprego. Este é um cuidado que nós precisamos ter e que nós precisamos estar sempre atentos, porque a automação de todos... Me recordo, vou dar outro caso para vocês. Eu era presidente da Câmara, acho que segunda vez que fui presidente, em que havia um projeto de lei que permitia que cada um, como nos postos de gasolina americanos, né, podia pegar a bomba de gasolina, encher, não precisa do frentista. E o pessoal dos sindicatos frentistas foi me procurar. Disse: se acontecer isso, vai ter 200 mil desempregados em todo o país. Sabe o que eu fiz? Eu botei o projeto na gaveta e acho que até hoje não foi votado, porque geraria um desemprego muito grande, né? Então, eu digo isso porque nós, os trabalhadores, e nós todos, temos que estar muito atentos a essa circunstância, porque, convenhamos, o simples desemprego, seja por gestos mais banais
como esse que eu disse do posto de gasolina, ou mais sofisticados, como esse da automação, vai preocupar nós todos. Porque se você tem o desemprego fruto disso, você tem convulsão social, não é verdade? Mas, enfim, eu acho que, em face do avanço tecnológico, não é improvável que a cada momento seja preciso readaptar a legislação trabalhista. Senhor presidente, tem uma série de perguntas aqui de diversos representantes de sindicatos de diversas cidades, todos versando sobre o seguinte ponto, questão do financiamento sindical, né? Como é que o senhor vê hoje a questão do financiamento sindical pós-reforma trabalhista? O fim do imposto sindical e a dificuldade financeira passada pelos sindicatos e a forma como os sindicatos agora têm que buscar o financiamento privado para suas atividades. Olha, você sabe que a lei não proíbe, né, que as assembleias gerais dos empregados autorizem a cobrança do que se chamava imposto sindical, né? Não há essa proibição. Pelo contrário, há autorização, né? Simplesmente o que se eliminou foi aquele desconto obrigatório. Quer dizer, independentemente da vontade do trabalhador, ele poderia ver descontado, era um dia de salário por ano, né? Podia ver descontado do seu salário. Isso aqui acabou. Agora, os sindicatos, quando quiserem, essa é uma coisa da democracia, né? Quando quiserem, faz uma Assembleia Geral e estabelece a cobrança sindical. É perfeitamente permitido. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui também, tem tido vários questionamentos, né, de pessoas, o Edinaldo do Recife, o Valdemar de São Paulo, perguntando sobre no período pós-pandemia, né, o Brasil terá o desafio de retomar milhões de empregos. O senhor entende que as reformas feitas em 2017, elas vão, de alguma forma, facilitar, oportunizar uma geração de empregos mais rápida nesse momento de reaquecimento da economia? Olha, em primeiro lugar, é claro que hoje, né, Cristiano, nós estamos numa coisa entre, digamos, economia e vida, né? Já foram mais de 300 mil óbitos, né? E vida é uma coisa que vai embora e não volta. Economia é algo que se recupera. Ela pode ter um PIB, Produto Interno Bruto negativo, como teremos. Eu tive, no início do meu governo, um PIB negativo de quase 4%. Um ano e 7 meses depois era positivo em 1,3%. Então, a economia sempre se recupera. Agora, a pergunta dele diz respeito a talvez uma outra coisa, né? Quer dizer, o que vai acontecer depois da pandemia? Será que nós estamos preparados para retomar o emprego? Bom, aqui há o seguinte, há graus de situações, né? Você veja, os mais vulneráveis, aqueles que mais pobres, né? Lamento dizer, mas você tem cerca de 19 milhões de pessoas no Brasil abaixo da linha da pobreza, né? A estes, o poder público tem que destinar verbas para prover as suas necessidades. Eu não tenho dúvida disso. Esses auxílios emergenciais todos que foram dados são fundamentais. Como no passado se deu, não é? O Bolsa Família, que eu mantive no meu governo, e até ampliei, porque eu dei aumentos, dei 2 aumentos acima da inflação. E estas, digamos, são fatores assistenciais que você precisa manter e incentivar enquanto nós tivermos um número muito grande de pobres e desempregados. Agora, para você ter emprego, né, o que você precisa é ter investimento. Não só investimento público, porque o investimento público também dá emprego, mas investimento privado. E, no particular, eu sou obrigado a dizer, investimento estrangeiro. Porque os investimentos nacionais hoje são muito pequenos. As grandes empresas praticamente foram desativadas, né? Não há grandes investidores. Nós vamos trazer o capital estrangeiro para cá. Eu lamento dizer isso, mas é preciso. Você tem investimentos, mas não investimentos de gente, dos chamados rentistas, né? Aqueles que vêm aplicar o dinheiro aqui para ter renda. E hoje, você sabe, nós estamos caminhando para isso, porque nós hoje temos juros negativos. Os juros estão abaixo de 1%. A inflação está quase acima de 1%. Né? Então, os juros hoje no Brasil, tal como na Europa, são juros negativos. Com isso, quem vier para cá, vem para investir em atividades produtivas. E eu acho que é isso que nós temos que incentivar e é isso que nós temos que fazer. No momento que você tem investimentos, você tem emprego. Eu espero que depois da pandemia isso venha a ocorrer. Né? É isso aí, presidente. Mais uma pergunta da Tassiane Raguiante, de Belém do Pará. Na sua opinião, o que o Executivo poderia fazer hoje, nesse momento,
para garantir uma menor perda de empregos. A atuação do governo federal tem sido feita a contento nesse sentido? Acho que o que o executivo pode fazer realmente é um dos trechos do chamado investimento, né? Você tem investimentos públicos. Acho que agora Porque no investimento público, o Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, em alguns pronunciamentos, eu ouvi dizendo que vai aplicar mais de 30 bilhões de reais em investimentos. Ora, investimento público significa emprego, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que incentivar a construção civil. Você sabe que, na minha experiência, eu aprendi que a construção civil é quem mais dá emprego no país, né? Porque exige um número substancioso de trabalhadores, né? Incentivar a construção civil. E a pergunta é, será que o governo tem feito isso? Eu acho que ele tem procurado fazer, né? Você veja que o setor imobiliário, de qualquer maneira, deu uma crescida. Houve construções, etc., né? E, por outro lado, eu volto a dizer aqui o que eu disse antes, enquanto não houver um pleno emprego, o governo precisa, olha aqui, destinar verbas e mais verbas para sustentar os mais vulneráveis, né? Mais pobres. Perfeito. Presidente, o tempo realmente já está se esgotando, a gente tem dezenas e dezenas de perguntas e realmente muita gente... É um tema apaixonante, então muita gente faz perguntas, faz colocações, faz manifestações, coloca opinião e realmente esse é o objetivo do Sindimais, né? Ter uma confluência de opiniões diversas para que o mundo do emprego consiga evoluir e encontrar soluções, especialmente nesses momentos, como o momento atual, momentos de grande novidade e de grande dificuldade no mundo do emprego. Então, a sua palestra hoje, presidente, a sua fala hoje, realmente, ela reverberou bastante, número grande de espectadores, número grande de participantes, e isso faz, mais uma vez, com que eu, em nome da organização do evento, venha agradecer demais a sua presença, agradecer o senhor ter aceitado a esse convite da organização do Sindimais Conecta 2021. É uma satisfação, foi uma satisfação para o evento, para a organização do evento, ter a sua presença, ter as suas colocações, ter a sua fala. E vou deixar agora 30 segundos, 1 minuto no final, para o senhor fazer as suas considerações finais. Olha, Cristiano, primeiro eu agradeço muito a gentileza do Sindimais de me convidar para essa conversa, né? Nem diria conferência, nem palestra, essa conversa que nós estamos tendo. Foi uma delicadeza extraordinária que eu guardarei aqui no meu coração, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, quero cumprimentá-lo pela coordenação. Acho que você levou com muita tranquilidade este momento, né? E, se me permite uma palavra a todos os brasileiros que nos assistem, uma palavra de otimismo. Você sabe que o Brasil é sempre maior do que as crises, né? Por exemplo, uma obviedade vai ser sempre maior do que as crises. Pode pegar historicamente quantas crises nós tivemos e quantas crises nós superamos. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que estabelecer uma pacificação entre os brasileiros. Nós estamos muito hoje, Cristiano, nessa coisa de brasileiro contra brasileiro, quando nós temos que ter brasileiro com brasileiro. E, especialmente, cada um ter consciência da sua posição. Por exemplo, a respeitabilidade extraordinária à força de trabalho, porque é ela que permite a força da produção, não é verdade? A força da produção não existe se não houver a força do trabalho. Então, são dois setores que merecem o nosso respeito e que devem caminhar pacificamente entre si. Porque a paz, entre outras coisas, é uma determinação da Constituição Federal. Que agradeço muito a gentileza do convite e desejo sucesso nas próximas palestras. Muito obrigado, boa tarde. Presidente, muito obrigado, uma ótima tarde ao senhor, muita saúde nesse momento. Hoje em dia é o que a gente mais tem que desejar às pessoas, aos brasileiros, muita saúde nesse momento, que possamos todos passar pelas dificuldades aí do momento e que o Brasil possa voltar a crescer em breve, né? Uma satisfação tê-lo aqui presente, presidente. Muito obrigado. Obrigado, presidente Michel Temer. Obrigado, abraço. Muito bom, pessoal, muito bom, Cristiano. Que painel, hein? Com certeza. Presidente Michel Temer fazendo ali uma grande retomada histórica da sua vida, da história do país ao longo dos últimos 60 anos, dos quais ele efetivamente participou. Realmente muito interessante. Muitos concordam, muitos discordam, muitos apoiam, outros criticam. Isso faz parte da democracia e é esse o objetivo do Sindimais. Congregar ideias, fazer com que o debate de ideias possa gerar
uma melhora nas relações do trabalho, uma evolução no mundo do trabalho. Exatamente, Luciano. Eu quero te agradecer. Eu sei que seu tempo é bem corrido, né? Separar esse tempinho aqui para nos ajudar, para vir mediar esse painel. Tenho certeza assim, que foi de grande valia. O pessoal que está nos assistindo gostou bastante. Eu sei que são muitas perguntas, né? Perguntas para a gente esclarecer, mas o nosso tempo ele é curto porque tem muita coisa ainda para acontecer. Então eu quero agradecer, né, o seu tempo. Obrigado por mediar o painel. E vamos seguir, vamos em frente, porque tem muito conteúdo ainda hoje pela frente. É isso aí, Ederson. Uma satisfação poder estar contigo aqui presente. Deixo um abraço a todos e aproveitem porque tem bastante coisa boa ainda ao longo dessa tarde de hoje e da tarde de amanhã no Sindimais Conecta 2021. Um abraço a todos. Até logo. Pessoal,